Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Patrícia Castro. O meu sinal na comunidade surda é... Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender a Ler da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Nesta aula, vamos abordar sobre tênis de campo, origem, fundamentos e regras, habilidades motoras e capacidades físicas específicas do esporte. Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Na aula de hoje, iremos falar sobre o tênis de campo. É um esporte de origem inglesa disputado em quadras, geralmente abertas e de superfícies sintéticas, cimento, saibro ou relva. Participam do jogo 2 oponentes ou 2 duplas de oponentes, podendo ser mistas, de homens e mulheres, ou não. A quadra é dividida em 2 meias quadras por uma rede, e o objetivo do jogo é rebater uma pequena bola para além da rede, para a meia quadra adversária, com a ajuda de uma raquete. Vamos lá, aluno, falar um pouco sobre a história. Em meados do século XIII, havia na França um tradicional jogo denominado jeu de paume, traduzido como jogo de mão, do qual os jogadores utilizavam as mãos para rebater a bola contra a parede. A partir do século XIV, alguns jogadores implementaram a modalidade e passaram a utilizar uma espécie de raquete de madeira, battoir. Mais tarde, chamado de long paume, era praticado em uma quadra retangular, dividido por uma rede, com 6 jogadores de cada lado. E também de court paume, jogo que exigia técnicas mais aprimoradas. O termo tênis deriva do francês tennis, que significa o verbo pegar no imperativo. Pega, expressão exclamada pelo atirador ao jogar a bola. Neste mesmo período, do outro lado do oceano, na Inglaterra, o rei Henrique VIII conhecia o esporte e era praticante desta modalidade, o que ajudou a difundir o tênis pelo mundo. Por isso, o tênis é um tradicional esporte de origem inglesa, mas não nega o berço francês. A partir do ano de 1900, surge a Taça Davis, o Campeonato Mundial, dividido nas regiões americana, europeia e oriental. O tênis, atualmente, é disputado em quadras de diferentes características, o saibro, a grama e o concreto, como nos famosos campeonatos Australian Open, US Open, Roland Garros e Wimbledon. A chegada no Brasil. No Brasil, o esporte chegou no final do século XIX através de imigrantes ingleses e franceses. Os primeiros estados a praticarem foram São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, não demorou muito para que todo o país começasse a se interessar pelo tênis. Atualmente, o país conta com milhares de jogadores e com a Confederação Brasileira de Tênis, que regulamenta e organiza o esporte no país. Curiosidades. Quantas vezes Gustavo Kuerten foi campeão na carreira? Os 3 títulos em Roland Garros marcaram a carreira de Guga, mas são apenas algumas das grandes conquistas do tenista brasileiro. Ao longo de sua carreira, Gustavo Kuerten somou 28 títulos, sendo 20 em simples e 8 em duplas. Equipamentos. A quadra deve ser um retângulo de 23 metros e 77 centímetros de comprimento por 8 metros e 28 centímetros de largura. Deve ser dividida ao meio por uma rede suspensa através de uma corda ou cabo metálico. A raquete deve estar dentro dos limites de medidas oficiais. A superfície da raquete deve ser plana. Não é permitido haver mais de um padrão de cordas na face de uma raquete. Esse padrão deve ser uniforme e particularmente não menos denso no centro do que nas outras áreas. O aro da raquete não deve exceder 29 polegadas, que corresponde a 73,66 centímetros de comprimento, incluindo o cabo de 12,5 polegadas de largura total. O aro e o cabo devem estar livres de objetos agregados e dispositivos outros que aqueles utilizados somente e especificamente para limitar ou prevenir desgastes ou vibração, ou para distribuir peso. O aro, incluindo o cabo e as cordas, devem estar livres de qualquer dispositivo que torne possível mudar materialmente o formato da raquete ou mudar a distribuição de peso durante um ponto. Nenhuma fonte de energia que de alguma maneira mude ou afete as características de jogo da raquete poderá ser adaptada ou mesmo anexada à raquete. Fundamentos do tênis de campo. 8 principais golpes de tênis e como executá-los. Os golpes de tênis são forehand,
backhand, saque, slice, lob, smash, drop shot ou deixadinha e voleio. O forehand. O forehand no tênis também é chamado de direita. É o golpe feito com a raquete com a palma da mão virada para frente. Para os destros, ele acontece do lado direito. Já para os canhotos, fazem o forehand do lado esquerdo. Backhand. O backhand ou esquerda é o golpe feito com as costas da mão virada para frente. Para os destros, ele acontece do lado esquerdo. Já para os canhotos, fazem o backhand do lado direito. O backhand pode ser executado tanto com uma mão quanto com as duas. Tende-se a acreditar que o backhand com as duas mãos é mais fácil de ser executado. O saque. Todo ponto no tênis é iniciado com um saque, ou serviço. Usualmente, quem está sacando é favorito no ponto, já que começa atacando. Por isso, esse é o fundamento muito importante. A empunhadura mais indicada para o saque é a continental. A posição inicial para o saque no tênis é atrás da linha de fundo e próximo à marca central. Para os destros, o pé esquerdo deve ficar à frente. Já para os canhotos, posiciona o pé direito mais perto da linha de fundo. Com a mão livre, o tenista deve segurá-la à frente do corpo e junto à raquete. Em seguida, o braço deve ser erguido à frente do corpo, para que a bola seja lançada para o alto. Slice. Na tradução para o português, slice é o mesmo que fatiar. No tênis, é feito um golpe com a raquete praticamente na horizontal, em um movimento similar a um corte na bola. O slice faz a bola flutuar e diminui a velocidade de jogo. É um golpe muito usado para fazer a aproximação da rede ou na tentativa de quebrar o ritmo do adversário. Lob. O lob é um golpe de defesa no tênis. Na sua execução, o tenista tenta encobrir o adversário que esteja próximo à rede, jogando a bola para o fundo da quadra. Caso o lob não seja bem executado, será dada uma chance ao adversário para reagir com o smash. Smash. A melhor forma de reagir a um lob no tênis é com o smash. Na sua execução, o tenista golpeia a bola que tenta encobri-lo, de forma similar a uma cortada no vôlei. Um bom smash é feito com muita potência, reduzindo as chances de defesa do adversário e praticamente assegurando a marcação do ponto. Drop shot ou deixadinha. O drop shot ou deixadinha é um dos golpes de tênis que exigem mais habilidade do jogador. Para ser eficiente, ele precisa ser camuflado. O tenista tem que esconder o movimento de bola curta até o último momento e só então fazer a mudança do grip para uma deixada com slice. Assim, o adversário terá menos tempo de reação e poderá não conseguir alcançar a bolinha largada perto da rede. Voleio. O voleio é o golpe de tênis usado quando o tenista está perto da rede, sendo muito comum em jogos de duplas. Na execução do voleio, o tenista golpeia a bolinha antes dela cair no chão, pressionando o adversário e deixando com menos tempo de reação. Muitos tenistas se destacam pelo estilo que une saque e voleio. Um bom serviço, que dificultava a recepção do adversário, era seguido da conclusão do ponto na rede. Agora, aluno, vamos falar um pouco das regras. Vamos lá. Regras básicas do tênis de campo. Pontos. Existem duas formas de se pontuar. Winner, bater na bola de forma que ela quique dentro da parte válida da quadra do adversário e depois dê um segundo kick, dessa vez em qualquer lugar da quadra, sem que o oponente consiga tocá-la. E o erro. O adversário bate a bola e ela não passa pela rede ou dá o primeiro kick na parte considerada fora da quadra, ou comete uma dupla falta. Sets. Um jogo de tênis é dividido em 3 ou 5 sets. Cada set possui 6 games e para ganhar um set é preciso ter uma diferença de 2 games de vantagem sobre o adversário. Games. Os games são disputados por pontos, que são contados em 0, 15, 30 e 40. Em caso de empate, 40-40, ganha quem fizer 2 pontos seguidos. Tie break.
Quando um set fica empatado em 5 games a 5, a partida vai para o tie-break, onde cada jogada vale 1 ponto. O primeiro a fazer 7 pontos ou mais, com 2 pontos de diferença, vence o set. Saque. Diferente do vôlei, no tênis, os jogadores sacam durante um game completo. O saque é chamado de serviço e o jogador tem 2 chances de acertar o seu serviço. Caso erre, é considerado dupla falta e o adversário sai na frente do placar do game. Linhas. Muita gente fica confusa ao assistir uma partida de tênis, pois não é em todo lugar da quadra que a bolinha vai quicar e o ponto está valendo. Os quadrados menores, próximos à rede, são as áreas de saque. A bolinha deve bater ali quando o jogador sacar. Os quadrados menores e o retângulo da parte de trás são válidos para jogo de simples, quando só há 2 jogadores em quadra. Se a bola quicar o corredor, as linhas de fora da quadra são consideradas bolas fora, ao contrário do jogo de duplas, onde o corredor é válido. Agora vamos ver o que você aprendeu hoje. Chegou a hora da atividade. Vamos lá! Atividade 01. Qual o nome do maior tenista brasileiro de todos os tempos? Opção A, Gustavo Borges. Opção B, Gustavo Kuerten. Opção C, Emanuel Dantas. Ou opção D, Rogério Sampaio. Agora vamos dar um tempinho para você pensar na resposta correta. E a resposta correta é? Opção B, Gustavo Kuerten. Se você acertou, parabéns! Vamos para a próxima pergunta. Atividade número 2. Quais são as dimensões oficiais de uma quadra de tênis? Opção A, 23 metros e 77 centímetros de comprimento por 8 metros e 23 centímetros de largura. Opção B, 22 metros de comprimento por 10 metros de largura. Opção C, 45 metros de comprimento por 24 metros de largura. Opção D, 23 metros e 77 centímetros de comprimento por 9 metros e 10 centímetros de largura. Tempinho para você pensar na resposta. E a resposta correta é? Opção A, 23 metros e 77 centímetros de comprimento por 8 metros e 23 centímetros de largura. Atividade número 3. Em que país surgiu a modalidade do tênis de campo? Opção A, Brasil. Opção B, Inglaterra. Opção C, França. Ou opção D, Alemanha. Tempo para você pensar na resposta. E a resposta correta é? Opção C, França. Se você acertou, parabéns! Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, falamos que o tênis de campo é um esporte de origem inglesa, disputado em quadras, geralmente abertas e de superfícies sintéticas, cimento, saibro ou relva.
Participam no jogo 2 oponentes ou 2 duplas de oponentes, podendo ser mistas de homens e mulheres ou não. A quadra é dividida em 2 meias quadras por uma rede, e o objetivo do jogo é rebater uma pequena bola para além da rede na meia quadra adversária, com a ajuda de uma raquete. Fundamentos do tênis de campo. Golpes de tênis: forehand, backhand, saque, slice, lob, smash, drop shot ou deixadinha e voleio. Regras do tênis: pontos, sets, games, tie-break, saque e linhas. Reveja esta aula quantas vezes você quiser em nosso canal do YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Espero você aqui na nossa próxima aula de Educação Física. Tchau, tchau!